imediatamente um dos serafins pegou um tenaz e do altar, talvez o altar lá que tem um altar de sacrifício fora do templo, mas tinha um altar de incenso, pegou uma brasa, alguns acham que tinha aquelas pedras por baixo das brasas e que levou e tocou nos lábios e disse: está perdoado os seus pecados. Então ali a iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quem de nós aqui não temos pecado durante essa semana, hoje, qualquer momento? Ao nosso pensamento temos que confessar logo a Deus. As palavras devemos olhar, ter cuidado, pedir perdão se ofender alguém e também, primeiramente, toda oração é para Deus. E qualquer ação que não é correto, nós como crentes pecamos. Mas perdoados são os pecados e as iniquidades. Então isso aí foi a visão que ele viu, mas tinha mais uma parte, outra coisa aqui. Depois dele estar pronto, depois de estar perdoado os pecados, ele disse, então, ele podia ouvir a voz do Senhor. E a voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E encontramos isso aí, e disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, não existe melhor coisa na vida do que ser um enviado por Deus. E como já foi lido aqui hoje à noite também, cada um de nós temos a responsabilidade como crentes de levar o Evangelho a outras pessoas. Eu estava numa conferência, quando eu levantei para pregar, vi lá atrás, a saída diz: você está entrando num campo missionário. E nós devemos sempre lembrar que a nossa vida, o nosso andar, as nossas palavras têm efeito em toda parte. Aqui foi preciso, primeiramente, que fosse também cada pessoa deve ser santa. Cada pessoa deve ter o progresso de santidade na vida. Lá em capítulo 12 de Hebreus, nós encontramos 12 de Hebreus. Essa Bíblia aqui ainda é de 76, viu? É meio ruim de folhear. Está ficando bem velhinha. Na 12 de Hebreus, deixa eu ver se eu encontro aqui. Às vezes tem até que soprar nas folhas. Já passei. Nós encontramos, já do capítulo 12 em diante, é sobre a prática. Quando era escrita as epístolas, e eu acho que Paulo escreveu tem pessoas que acham que não, mas ele estava escrevendo, e aqui, do capítulo 12 em diante, esses últimos dois é sobre prática. E encontramos aqui, no capítulo 12, que ele fala o seguinte, ele diz, olha, tratando do versículo 10, diz: os nossos pais, eles nos corrigiam por pouco tempo, se os pais corrigissem os filhos hoje, viu? Isso foi de lado. Mas, segundo melhor, eles faziam segundo melhor lhes parecia.
Deus, porém, nos disciplina para o quê? Aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Isso é no dia a dia, para que nós andemos em santidade. Chegamos ao versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em Pedro, encontramos 1 Pedro, capítulo 1, acho que é 1 Pedro, nós encontramos também ele falando sobre essa mesma coisa. 1 Pedro, nós encontramos ele então falando, onde Deus diz, versículo 14, ou versículo 15, ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso andar, procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus fala que é o que devemos ser. Quantos somos? Eu encontro no livro de Coríntios que ele falou aos santos em Coríntios. Tem santidade de posição, viu? Mas ele está falando santidade de andar aqui. E os de Coríntios não eram santos no andar, muitas vezes. Agora, voltando para Isaías, ele diz: eis-me aqui, envia a mim. E esse aí foi então a sua chamada, Deus dizendo: está aqui o seu trabalho. E ele disse a Deus, então disse ele, Deus disse: vai. E Deus aqui, deixa-me dizer, eu ouvi a voz dizendo: quem irá por mim? E disse: quem irá por nós? Aí é o triuno Deus, viu? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O triuno Deus está interessado na salvação das nações, em salvação dos perdidos. Então aqui ele diz, olha, ele diz, eis-me aqui, ele diz, vai, Deus diz, e diz a este povo: ouvi, e não entendais. Tem gente que ouve, mas aqui ele disse: deve ouvir, mas não entendem. Aí ainda mais ele vê, mas não é o que a minha mulher disse, que eu não vejo as coisas, viu? Eu disse: onde está tal coisa? Ela disse: você não está vendo, não? Eu digo: não, vou precisar operar os óculos, ou os olhos. Mas tem gente que ouve, entra aqui e não entra. Sabe que está ouvindo, vê, mas não observa. E ainda mais ele diz: olha, e eles não ouvem, não entendem com o coração e convertam, para que sejam convertidos, se converta e seja salvo. O que ocorre é que o coração vai ficando mais e mais duro. A pessoa está ouvindo e então isso não é bem comigo. A pessoa então, o coração de tanto chegar à palavra, começa a ignorar aquilo que é dito para o bem. Temos um exemplo muito forte no caso de Faraó, lá no Egito. Ele chegou, ele sabia que era certo, porque ele viu os milagres e vinha a consequência. Ele diz: tire essa praga que então vai ser feito. E diz que ele endureceu o seu coração. Por fim, chegou ali, você lendo aquelas 10 pragas, por fim diz: Deus endureceu o coração dele.
como é que Deus endureceu? Endureceu como muitas pessoas hoje ficam com o coração endurecidos, porque ouvem e não atendem. E notamos uma coisa interessante, Deus diz, olha, nenhum homem salva outro, você, Isaías, você vai fazer esse trabalho, mas você não vai ter muito êxito não, vão endurecer o coração, e a coisa vai ficando mais e mais difícil. Não é minha responsabilidade, eu não posso salvar ninguém. Me lembro de Cidade da Esperança, veio um garoto que o pai nunca entrou na igreja, aí quando entrou, sentou, o menino tinha um sorriso de orelha a orelha. Aí na mensagem depois eu dei o convite, o homem coçou a cabeça. Vocês já conhecem aquele, né? Vai aqui, aí coça a cabeça, aí está pertinho, mas não. E o filho então, aí foi que o homem botou o braço para baixo. Ele assistiu muitos anos, eu saí de lá para começar aqui e nunca soube dele receber Cristo. Chegou a ficar endurecido. Portanto, eu não salvo ninguém, a igreja não salva ninguém, é a palavra de Deus que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E então, a palavra de Deus, escute o que ele diz, atenda, preste atenção, não deixe passar, porque a palavra de Deus opera se você deixar. O Senhor Jesus morreu na cruz e Ele é quem salva, e mais ninguém. O Senhor Jesus deu a grande comissão. Não foi dado só no Velho Testamento, desde o início o plano de Deus. Jesus, depois de morrer, Ele subiu, ou Ele foi para a Galileia, e ali falou a grande comissão para mais de 500 pessoas sozinhas. E eles então receberam a grande comissão. A igreja em Antioquia da Síria, a igreja ali foi fundada por crentes, não foi apóstolo, não foi ninguém não, foi crentes que chegaram e falaram o evangelho. A igreja só vai para frente quando cada um aqui faz o que deve fazer, falar o evangelho, ter a vida santa. Esqueça as coisas do mundo, esqueça as práticas. Diz, não, mas fulano faz. Deus não chamou você de ser fulano, Ele chamou você a ser segundo o Filho dele, a imagem dele. Você acha que algumas coisas hoje em dia praticadas por crentes ou evangélicos é certo? Eu deixei de ser chamado evangélico, viu? Alguém me chama de evangélico, ele diz, você é evangélico? Eu digo, aí eu não digo que não sou não, mas eu digo, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Evangélicos agora é moda, viu? Nós precisamos ser fiéis a Deus e fazer aquilo que Ele manda, ser obediente a Ele, não ser influenciado por outros, prática de outros, etc. Vocês que são pais, criem os filhos no caminho certo e digam, olha, isso aqui que é certo. Você que é crente aqui dentro, o trabalho é do crente trabalhar também com outro, viu? De aconselhar outro. Eu sou pastor bombeiro, viu? Você disse que é isso. É o seguinte, eu venho há 50 anos ensinando no seminário. Só parei 4 anos quando o seminário ia embora. Então, eu saí. Passei 4 anos aqui, tem os que estavam aqui, sabe disso, então nós, além de pregar os cultos normais, nós tivemos
um instituto à noite. Pessoas vinham e estudavam. Agora não era vir e então faltar e contando. Tinha que vir. Eu dava provas também, viu? E Deus abençoou. Agora, a igreja é que trabalha, viu? A igreja tem a responsabilidade com seu irmão. A igreja tem responsabilidade com os perdidos. Diz, não, a gente tem um pastor, tem diáconos, isso é para... Não, é para você. E a sua vida deve ser santa, agradável a Deus, para que pela vida e pelas palavras, pessoas sejam ganhas a Cristo. Existem coisas que não são agradáveis a Deus. Devemos deixar de lado e devemos andar nos caminhos de Deus. E devemos fazer o que Deus manda. Oremos. Eterno Deus e Pai, Tu és conhecedor de tudo, Tu sabes o coração de cada um, Tu sabes o coração daqueles que já receberam o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que tenham o desejo de ser santo, de viver a vida de santidade. Como em 1 Coríntios 7 diz que a quem tem as promessas, então purifica a si mesmo. Anda fazendo o que é do teu agrado. E rogamos também, ó Deus, pessoas aqui que ainda não receberam Cristo. Alguns já ouviram muitas vezes, talvez outros não. Mas a tua palavra é o poder da salvação para aqueles que abrem o coração, que escutem a voz do teu Espírito e que diz: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nós vemos, ó Deus, que quem vem recebe vida eterna, salvação. Opere também o coração de qualquer um aqui que ainda não conhece o Senhor Jesus. Enquanto as nossas cabeças estamos curvadas, orando, você, meu amigo, minha amiga, que não conhece Jesus. A palavra de Deus vem, você pode se endurecer ou você pode dizer sim, eu quero. E receber Jesus. E hoje à noite ter a plena certeza de salvação. Não deixe passar. Receba Cristo. Onde você está, faça sinal por levantar uma das mãos, assim demonstrando o seu desejo de receber Cristo, e depois do culto podemos falar contigo. Alguém aqui hoje à noite, Deus interessa a você. Ele deu o seu Filho. Ele deu prova disso, enquanto pecadores, enquanto inimigos, fracos, Jesus morreu por nós. Você vai deixar o amor de Deus passar e dizer, não quero? Pior coisa é pisar o sangue de Jesus derramado por você. E isso, se não receber Cristo, mais tarde você vai lembrar desta noite. Alguém hoje à noite? Entrego a palavra ao pastor.